Olá pessoal, eu sou a Rose Pastorelli e o assunto aqui é matemática. Hoje vamos dar início a uma série de vídeos que abordarão sobre conteúdos que geralmente caem em concursos públicos. Nosso primeiro tema será números naturais. Mas e o que são os números naturais? Observe que a palavra natural significa comum, corriqueiro, cotidiano. Então, podemos relacionar os números naturais aos números que nós usamos no nosso dia a dia. Por exemplo, o número do meu sapato é 36. O número da casa que eu moro é 1280. O número de notas de 100 que eu tenho no meu bolso é 0. Isso mesmo, o 0 é um número natural. Apesar dele não representar quantidade alguma, ele é essencial na matemática e ele vai ser abordado muitas vezes nos nossos vídeos. Então, bora lá para a praticidade. Então, aqui nós representamos os nossos números naturais pela letrinha N. Quando nós falamos em conjunto de números, nós precisamos inseri-los dentro desse símbolo aqui, ó, que chamamos de chaves. E aqui estão eles, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, reticências. Pessoal, aqui eu já quero fazer uma ressalva com relação ao número 0. Se quisermos criar um conjunto dos números naturais, excluindo o 0, precisamos colocar acima da letra N esse asterisco. Isto significa que nós temos o conjunto dos números naturais, excluindo o 0. Olhando para esses caras aqui, nós conseguimos enumerar algumas propriedades dos números naturais. Vamos dar uma olhada. Primeiro, que eles são infinitos. Vamos lá dar uma olhada. 0, 1, 2, 3, 4, 5, reticências. A reticências nos informa que os números naturais são infinitos, ou seja, sem fim. Segunda propriedade, que eles são inteiros. O que são números inteiros? São números que não possuem vírgula. Vamos dar uma olhada lá? 0, 1, 2, 3, 4, 5 são números inteiros. Você concorda comigo que não seria natural eu dizer que o número do meu sapato é 36,4 e que não seria natural eu dizer que o número da minha casa é 12,8? Por isso, os números naturais são sempre inteiros e também são positivos. Vamos dar uma olhada. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Você concorda comigo que ficaria estranho ou não seria natural eu dizer que o número do meu sapato é menos 36? Você concorda comigo que não é natural eu dizer que o número da minha casa é menos 1280? Por isso também os números naturais são sempre positivos. Terceira propriedade. Eles possuem sempre um antecessor e um sucessor. O que é o número antecessor? Olha só, a própria palavra já te sugere, né? Olha o prefixo aqui, ó, a palavrinha ante, antes, que vem antes. Vamos lá, então, nos números naturais. Quem vem antes do 2? O 1. Quem vem antes do 1? O 0. Então, antecessor é o número que vem antes. E sucessor? Sucessor vem da palavra suceder, que vem depois. Então, olha só, vamos lá nos números. Quem vem depois do 1? O 2. Quem vem depois do 2? O 3. Então, sucessor é o número que vem depois. Vamos a alguns exemplos? Olha só, o antecessor de 4, a gente viu aqui, ó. Dá para ver aqui, é o 3, ok? O sucessor de 4, que vem depois, é o 5. O sucessor de 0, que vem depois do 0, é o 1. O antecessor de 1, que vem antes do 1, é o 0. E agora eu te pergunto, quem que é o antecessor de 0, que vem antes do 0? Muitos dirão que é o menos 1. É também.
mas não dentro do conjunto dos números naturais, porque os números naturais, como nós já dissemos, são sempre positivos, e o menos 1 não é um número natural. Portanto, o antecessor de 0 não existe. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os números primos. Por quê? Porque os números primos, eles estão contidos dentro do conjunto dos números naturais. Além do mais, nós vamos utilizá-los para resolver as nossas fatorações ainda nesta aula. Então, bora lá para a praticidade. Bom, pessoal, aqui nós representamos os nossos números primos pela letrinha P. E eles estão inseridos dentro desse conjunto. E aqui estão eles: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 reticências. Bom, olhando para esses caras aí, nós podemos elencar algumas características. Vamos a elas? Eles são exclusivamente naturais. O que isso quer dizer? Que eles são sempre inteiros, positivos e infinitos, porque eles estão contidos dentro do conjunto dos números naturais. Vamos lá ver. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17. São todos números inteiros, ou seja, não são números que possuem vírgula. São todos números positivos e são infinitos. Olha o sinalzinho aqui das reticências que nos indicam essa condição. Segunda característica, o número 2 é o único número par que é primo. Olha lá, vamos lá, dá uma olhada? 2, 3, 5, 7, 9 reticências. Somente o número 2 é par e é primo. Isso daqui, pessoal, vale a pena fazer um asterisco aí do lado, né? Porque é uma perguntinha que pode te pegar numa provinha. Perguntar qual é o único número par que é primo, né? E a gente vai ver por quê logo abaixo. Aí você deve estar se perguntando, então quer dizer que todos os outros números que são ímpares são primos? Não, eles precisam atender a uma certa condição para que isso seja real. Vamos ver aqui na terceira característica. Eles são divisíveis somente por 1 e por ele mesmo, e maiores que 1. Vamos primeiro dar atenção a essa palavrinha aqui, ó, divisíveis. Quando a gente fala que um número é divisível, é porque você divide ele por outro e o resultado é sempre exato, ok? E vamos dar atenção também para essa letrinha E aqui, ó. Quando ele fala que eles são divisíveis somente por 1 e por ele mesmo, isso significa que os números primos têm somente 2 divisores. Exatamente somente 2 divisores. E aqui, quando ele fala que são maiores que 1, a gente vai lá no conjunto e percebe que o 1 não está contido aqui, ó. O 1 não é um número primo. Então, a gente vai ver por quê também aqui nos exemplos. Vamos lá. Vamos começar pelo 2 aqui, né? Nós podemos observar que o 2 só é divisível por 1 e por ele mesmo, para que o resultado dê exato. 2 dividido por 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Logo, ele atende aos critérios para que um número seja primo, ou seja, ele é somente divisível por 1 e por ele mesmo, ok? Vamos dar uma olhadinha agora no 6, que também é um número par, para podermos verificar que dentre os por que dentre os pares somente o 2 é primo. Olha só, o número 6 dá para dividir por 1, que dá 6. O 6 dá para dividir por 2, que dá 3. Dá para dividir por 3, que dá 2. E dá para dividir por 6, que dá 1. Observe que o 6 tem 1, 2, 3, 4 divisores. Além de ser divisível por 1 e por ele mesmo, ele tem mais 2 divisores. Então, ele deixa de ser um número primo, ok? Agora, se você souber um pouquinho sobre os critérios de divisibilidade, lembrará que todo número par é divisível por 2. Se você pegar qualquer número par que seja maior do que 2, ele não vai ser um número primo. Por quê? Porque ele é divisível pelo menos pelo 1, pelo 2 e por ele mesmo.
ou seja, ele vai ter 3 divisores, e isso já desqualifica ele a ser um número primo. Vamos lá ver o número 5 agora? O 5 dá só para dividir por 1 e por ele mesmo para que o resultado dê exato. 5 dividido por 1, 5. 5 dividido por 5, 1. Logo, é um número primo. O 11 é a mesma coisa. Ele só dá para dividir por 1 e por ele mesmo para que o resultado dê exato. 11 dividido por 1, 11. E 11 dividido por 11, 1. Portanto, um número primo. Vamos agora dar uma olhadinha no número 15, que é um número ímpar. Para não ficar aquela ideia de que todo número ímpar é primo. Vejamos. O 15 dá para dividir por 1, que dá 15. O 15 dá para dividir por 3, que dá 5. O 15 dá para dividir por 5, que dá 3. O 15 dá para dividir por 15, que dá 1. Logo, ele tem 1, 2, 3, 4 divisores. Ou seja, além de ser divisível por 1 e por ele mesmo, ele tem mais 2 divisores. E isso desqualifica ele a ser um número primo. Portanto, não é primo. Vamos dar agora uma olhadinha no número 1, que não pertence aos números primos, né? Se a gente olhar aqui, ó, ele não está inserido. A gente começa os nossos números primos pelo 2. Por quê? Olha só, o número 1 só é divisível por 1 para que o resultado dê exato. Então, 1 dividido por 1, 1. Então, ele tem somente um divisor. E isso desqualifica ele a ser um número primo, ok? Olá! Agora adentraremos no universo dos múltiplos de um número natural. Assunto extremamente importante, porque junto com os números primos, nos levarão a resolver questões de MMC, que é um conteúdo que com certeza cai nas provas de concursos públicos. Então, bora lá para a praticidade. Observe que a palavra múltiplo nos remete à ideia de multiplicação, que nos levam à ideia de tabuada. Logo, os múltiplos de um número natural nada mais são do que a sua própria tabuada. Vejamos múltiplos de 2. A gente sabe que a tabuada do 2 é sempre de 2 em 2. Não podemos esquecer de que 2 vezes 0 é 0, porque a gente tem sempre a tendência de iniciar as tabuadas pelo 2 vezes 1. Então, vamos lá. 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Vou continuar de 2 em 2. 6, 8, 10, 12, reticências. Vamos aos múltiplos de 4? Tabuada do 4, de 4 em 4. Iniciando-se pelo 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 8, 12, 16, reticências. Vamos aos múltiplos de 10? Tabuada do 10, de 10 em 10. Iniciando pelo 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. 20, 30, reticências. Olhando para esses números aqui, podemos elencar algumas propriedades. Vamos a elas. Primeira, são infinitos. Olha lá, vamos voltar aqui nos múltiplos de 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Se somarmos 2, 14. Se somarmos 2, 16. E assim sucessivamente, infinitamente. Segunda propriedade, o número 0 é múltiplo de todo número natural. Faça aí um asterisco, porque isso é muito importante. Olha só, vamos verificar aqui, ó. 0 é múltiplo de 2, 0 é múltiplo de 4, 0 é múltiplo de 10 e de todo e qualquer número natural. MMC, mínimo múltiplo comum. Mínimo significa menor possível. Múltiplo é o múltiplo de um número e comum é igual. Quando nós queremos achar o MMC entre 2 ou mais números, o que nós queremos, na verdade, é um múltiplo que seja igual e menor possível entre 2 ou mais números. Nós vamos ver isso na prática. Para tanto, temos 2 métodos.
O primeiro método está aqui. Nós queremos o MMC entre 2 e 4. Vejamos os múltiplos de 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, reticências. Ficou meio apagadinho, mas está aqui. Os múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, reticências. O que nós vamos fazer? Vamos marcar os que são iguais ao 2 e ao 4. Aqui a gente tem igual, ó, o 0 e o 0. O 2 não repete, o 4 repete. Tá aqui, ó, 4 e 4. Aí o 6 só tenho aqui, não tenho aqui. O 8 se repete, aqui e aqui. O 10 não, só temos aqui. O 12 se repete, aqui e aqui. Achamos os múltiplos iguais. Agora, nós queremos, então, o menor possível, igual e menor possível. Aí você dirá, o 0. Sim, o menor possível é o 0. Porém, para o MMC, ele não vai servir, porque qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então, nós vamos descartar o 0 sempre. Agora, nós queremos um igual e menor possível. Olha aí, o menor possível é o 4. Eu tenho 8 que é igual, o 12 que é igual, mas o menor possível é o 4. Então, o MMC entre 2 e 4 é 4, ok? Agora, nós vamos a um outro exemplo aqui, usando 3 números, né? Nós queremos o MMC entre 2, o 4 e o 3. Vamos elencar os múltiplos de 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 reticências. Os múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16 reticências. Os múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15. Agora, nós temos que achar, então, os múltiplos iguais, mas nos 3. Vejamos. A gente tem, ó, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Ok. Vamos ver o 2. O 2 só temos aqui, não se repete nos outros. O 4. O 4 nós temos aqui e aqui, porém não temos aqui. O 6 só temos aqui. O 8 nós temos aqui e aqui, porém não se repete aqui. O 10 nós temos aqui, aqui não, aqui não. O 12, nós temos aqui e nós temos aqui. Ok? Eu quero, então, igual e menor possível. O 0 a gente já sabe que vamos descartar. Não serve. Logo, menor possível que tem nos 3 é o 12. Então, o MMC entre 2, 4, 3 é 12. Nós vamos agora ao segundo método para acharmos o MMC, chamado de fatoração em números primos, mais conhecido por varalzinho. Eu acho esse método mais fácil, mais simples e mais adequado, porque quando falamos em concurso público, temos pressa, e aquele outro método é um pouco mais demorado. Então, vamos ver. Nós queremos o MMC entre o 2 e o 4. Como faremos? Coloco o 2 aqui e o 4 aqui e traçamos o varalzinho. Agora, nós vamos fazer a fatoração por números primos. Qual é o primeiro número primo? O 2. E aqui vai dar por 2, porque aqui nós temos números que são divisíveis por 2. Então, começamos pelo 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Aqui nós vamos fatorar de novo pelo 2, porque nós temos um número aqui que é divisível por 2. Quando nós chegamos no 1 aqui, significa que nós já terminamos a fatoração dessa coluna. Então, é só repetir o 1. E vamos fazer aqui. 2 dividido por 2, 1. Terminamos aqui. Como que fica o MMC? Basta multiplicarmos esses dois números. 2 vezes 2, que é igual a 4. Vamos também fazer isso na forma fatorada, porque isso vai nos interessar posteriormente. Temos 2, é a mesma coisa que 2 ao quadrado, que é 4. Então, o MMC entre 2 e 4 é o 4.
Vamos agora ao MMC entre 2, 4 e 3. Como fazemos? Colocamos o 2, o 4 e o 3, traçamos o varalzinho. Vamos começar a fatorar pelo 2, porque nós temos números aqui que são divisíveis por 2. Então, vamos lá. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. 3 dividido por 2 não dá, então nós mantemos o 3. Agora, nessa linha, ainda temos um número aqui que é divisível por 2, então vamos continuar pelo 2. Como nós já temos o 1 aqui, mantemos. 2 dividido por 2, 1. 3 dividido por 2, não dá, então nós mantemos o 3. Agora, aqui não dá mais por 2, então nós vamos pelo próximo número primo, que é o 3. Aqui nós mantemos 1, aqui nós mantemos 1 e 3 dividido por 3, 1. Terminamos aqui a fatoração. Como fica o MMC? Basta nós multiplicarmos esses números. 2 vezes 2 vezes 3, que vai dar 2 vezes 2, 4, 3 vezes 4, 12. Vamos também fazer na forma fatorada. Temos 2, 2, é a mesma coisa que 2 ao quadrado, vezes 3, que também dá 12. Então, o MMC entre 2, 4 e 3 é 12. Se vocês observarem no tópico anterior, verão que lá nós achamos o MMC entre esses mesmos números pelo outro método, mas o resultado foi o mesmo. Vamos agora ao MMC entre o 5, o 11 e o 15. Colocamos o 5, o 11 e o 15. Passamos o varalzinho. Vamos começar a fatoração pelo 2? Não, né? Porque aqui nós não temos nenhum número que é divisível por 2. Então, vamos para o próximo número primo, que é o 3. Tem algum número aqui que é divisível por 3? Tem, o 15, porque 15 dividido por 3 dá 5. Então, vamos começar pelo 3. 5 dividido por 3 não dá, então mantemos. 11 por 3 não dá, então mantemos. 15 dividido por 3 dá 5. Agora, aqui não dá mais por 3, mas o próximo número primo, que é o 5, dá, porque nós temos números divisíveis por 5. Então, por 5. 5 por 5, 1. 11 por 5 não dá, mantemos. 5 por 5, 1. Agora, nessa linha, só temos o 11, e ele só dá por 11. 11 é o número primo, então vamos lá. Aqui mantemos o 1, 11 por 11 vai dar 1, e aqui mantemos o 1. Terminamos a fatoração. Como fica o MMC? Basta multiplicarmos esses números. 3 vezes 5 vezes 11. E isso vai dar 165. Aqui nós já temos a forma fatorada, né? Porque aqui, quando não aparecem os expoentes, ele é 1, ok? Agora que nós já sabemos achar o MMC, nós precisamos determinar se o nosso exercício é um caso de MMC. Porque não basta eu saber o MMC se no momento que eu ler a questão pedida pela banca, eu não souber que aquela questão é um caso de MMC, ok? E para isso existem algumas dicas. Vamos a elas. Primeira, as questões vão dar sempre ideia de tempo e aparecerão expressões como a cada 20 minutos, tempo, de 2 em 2 horas, tempo. Segunda dica, ele dará sempre ideia de coincidência ou quando algo vai acontecer novamente, e aparecerão expressões como ao mesmo tempo, juntos novamente, concomitantemente, entre outras. Vamos agora a um exemplo para as coisas ficarem mais claras. Temos um probleminha aqui. 3 viajantes seguiram hoje para a Bahia. Ideia de tempo. O mais jovem viaja com o mesmo destino de 12 em 12 dias. Olha a expressão, né, que a gente comentou lá e a ideia de tempo. O segundo, de 15 em 15 dias. Ideia de tempo. E o mais velho, de 20 em 20 dias, ideia de tempo. Aí vem a pergunta, daqui a quantos dias viajarão juntos novamente?
Olha a expressão aí que dá ideia de coincidência, né? Quando isso vai acontecer junto novamente. Agora que percebemos que o nosso problema se trata de um caso de MMC, vamos à resolução. Então, nós temos que achar o MMC entre 12, 15 e 20. Não vou repetir, né? 12, 12, 15, 15, 20, 20. Então, vamos lá, ó. MMC entre 12, o 15 e o 20. Vamos fazer aqui, ó. 12, o 15, e o 20. Vamos traçar o varalzinho. Vamos começar a fatoração pelos números primos pelo 2, porque nós temos aqui números que são divisíveis por 2, que é o 12 e o 20. Então, vamos lá, por 2. 12 por 2, 6. O 15 não é divisível por 2, eu mantenho. 20 por 2 dá 10. Vamos continuar fatorando pelo 2, porque nós temos ainda aqui o 6 e o 10 que são divisíveis por 2. 6 dividido por 2, 3. O 15 nós mantemos, porque não é divisível por 2. 10 dividido por 2, 5. Agora, a gente vai utilizar o 2? Não, porque nós não temos mais nenhum número aqui que é divisível por 2. Vamos para o próximo número primo, que é o 3. E a gente tem aqui, ó, o 3 e o 15 é divisível por 3. Então, vamos lá. Por 3. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. O 5 não dá, nós mantemos. Agora, ó, só vai dar por 5. É o único número aqui para a gente poder dividir o 5. Vamos lá, por 5. O 1 mantemos, porque aqui a gente já acabou a fatoração. 5 por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1. Terminamos, né? Então, quanto é o MMC aqui? Vejamos. Vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Aqui vai dar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Mas 60 o quê? Vamos lá no probleminha e vejamos que a nossa unidade de medidas é dia, né? Medida de tempo aqui é dias. Então, isso aqui se refere a 60 dias. E aí, vamos responder a questão, né? Daqui a quantos dias viajarão juntos novamente? Daqui 60 dias. Bem tranquilo, né? Olá! Agora que terminamos de ver os múltiplos de um número natural, nós passaremos aos divisores de um número natural. Assunto também importante, porque assim como os múltiplos que nos levaram a resolver questões de MMC, os divisores nos levarão a resolver questões de MDC, que também é assunto certo nas provas de concursos públicos. Enquanto os múltiplos nos remetiam à ideia de multiplicação, os divisores vão nos remeter à ideia de divisão. Então, bora lá para a praticidade. Divisores de um número natural. Vamos nos atentar à palavrinha divisores, que nos dá a ideia de divisão e que nos remete à ideia de conta exata, ou seja, não sobra resto. Diferente dos múltiplos que nós usávamos a multiplicação, fazíamos a tabuada, né? Aqui nós vamos usar a operação inversa, que é a divisão. Então, vamos lá para os divisores de 2. Vamos começar aqui pelo 0, né? 2 dividido por 0, quanto que é? Não existe, né? Porque não existe divisão por 0. Como é que eu vou dividir 2 balas para ninguém? Então, o 0 não é divisor aqui, ok? Então, vamos para o 1. 2 dividido por 1 dá 2. Dá uma conta exata? Então, o 1 é divisor. 2 dividido por 2 dá uma conta exata? Dá. 2 dividido por 2, 1. Então, o 2 é divisor. 2 dividido por 3 já não dá mais. Terminamos aqui. Divisores de 6. Vamos lá. 6 dividido por 0 não dá. 6 dividido por 1 dá 6, conta exata, ok.
6 dividido por 2 dá 3, conta exata, ok. 6 dividido por 3 dá 2, conta exata, ok. 6 dividido por 6 dá 1, conta exata. Terminamos aqui. Vamos aos divisores de 12. 12 dividido por 0 não dá. 12 dividido por 1 dá 12, ok. 12 dividido por 2 dá 6, ok. 12 dividido por 3 dá 4, conta exata. 12 dividido por 4 dá 3, ok. 12 dividido por 6 dá 2, ok. E 12 dividido por 12 dá 1. E terminamos aqui. Olhando para esses caras, podemos elencar algumas propriedades. Vamos a elas. Primeira, os divisores são finitos, ou seja, tem fim. Vamos observar? Olha só, os divisores de 2, o 1 e o 2, termina aqui, só tem 2 divisores. Os divisores de 6, 1, 2, 3, 6, tem 4 divisores, termina aqui. Os divisores de 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores, termina aqui. Diferentemente dos múltiplos, que são infinitos, estes, portanto, são finitos, têm fim. Segunda propriedade, sempre se iniciam no 1 e terminam nele próprio. Vamos verificar? Olha lá, divisores de 2, iniciou no 1 e terminou nele próprio. Divisores do 6, iniciou-se no 1 e terminou nele próprio. Divisores do 12, iniciou no 1, terminou nele próprio. Ok. Terceira propriedade, o número 1 é divisor de todo número natural. Vejamos, o 1 é divisor de 2, o 1 é divisor de 6, o 1 é divisor de 12 e de todo e qualquer número natural, porque todo número dividido por 1 dá ele mesmo, ok? 4. O número 0 não é divisor de nenhum número. Em compensação, ele é múltiplo de qualquer número natural. Lembra? Porque qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Como vimos, os divisores de um número natural são finitos. Logo, existe uma quantidade exata de divisores para cada número. Então, nos interessa saber como identificar a quantidade de divisores de um número natural. Se forem números pequenos, fica fácil. Podemos fazer como fizemos no tópico anterior. Mas, e se quisermos saber a quantidade de divisores de um número maior, o 48, por exemplo? Existe um macete que pode facilitar essa operação. E nós vamos chamar ele de método da fatoração. Então, vamos lá. Divisores de 12. Colocar o 12 aqui, passar o varalzinho. Vamos começar pelo 2, né? Porque 12 é divisível por 2. Então, 12 por 2, 6. Dá por 2 de novo. 6 dividido por 2, 3. Aqui já não dá mais por 2, nós vamos utilizar o 3. 3 por 3, 1. E terminamos aqui. Aqui nós vamos utilizar a forma fatorada, porque o que nos vai interessar são os expoentes. Vamos lá, temos 2, então é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3, ok? Uma observação aqui, quando nós não temos expoente em um número, é sempre o 1, ok? Ele não aparece, mas é sempre 1. O que nós vamos fazer? Os expoentes serão somados a uma unidade. Vamos pegar o primeiro expoente, que é o 2, e somar uma unidade. 2 mais 1, 3. Vamos pegar o segundo expoente e somar uma unidade. 1 mais 1, 2. E basta que multipliquemos aqui. 3 vezes 2, que é igual a 6. Então, o número 12 tem 6 divisores. Agora, vamos achar a quantidade de divisores do número 48. Vamos lá. Divisores de 48. Vou colocar o 48 aqui e traçar o varalzinho. E vamos fatorar.
48 dá por 2. 48 dividido por 2, 24. O 24 dá por 2, que vai dar 12. O 12 dá por 2 ainda, que vai dar 6. O 6 dá para dividir por 2 ainda, que vai dar 3. E aqui já não dá mais por 2, nós vamos utilizar o 3. 3 dividido por 3, 1. E terminamos aqui. Vamos colocar na nossa forma fatorada, já que o que nos interessa são os expoentes. Nós temos 1, 2, 3, 4 números 2. Então, é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência vezes 3. Ok? O 3 não aparece o expoente, logo é o 1. Vamos fazer a somatória de uma unidade a cada expoente. Aqui a gente tem o 4 e o 1. Vamos pegar primeiro o 4. 4 mais 1, 5. O outro expoente é 1. 1 mais 1, 2. E vamos multiplicar. 5 vezes 2, 10. Isso significa que o 48 tem 10 divisores. Agora que já sabemos como achar os divisores de um número natural, nós vamos ao MDC, que significa máximo divisor comum. Vamos nos atentar às palavrinhas máximo, que significa maior possível, divisor, divisor de um número, e comum, igual. Então, quando queremos achar o MDC entre dois ou mais números, na realidade queremos um divisor que seja igual e maior possível entre esses números. Para tanto, existem dois métodos que são os mesmos que foram utilizados para acharmos o MMC. Vamos a eles. Primeiro método, vamos achar aqui os divisores de 6 e de 12, porque queremos o MDC entre 6 e 12. Divisores de 6. Lembra lá que a gente viu nos divisores que sempre começa no 1? Então, divisores de 6. 1, 6 dividido por 1, 6. Dá por 2, porque 6 dividido por 2, 3. Dá por 3, porque 6 dividido por 3, 2. E dá por 6, porque 6 dividido por 6, 1. Então, aqui estão os divisores de 6. Agora, nós vamos aos divisores de 12. Vamos começar pelo 1. 12 dividido por 1, 12. Dá por 2, porque 12 dividido por 2 dá 6. Dá por 3, porque 12 dividido por 3 dá 4. Dá por 4, porque 12 dividido por 4 dá 3. Dá por 6, porque 12 dividido por 6 dá 2. E dá por 12, porque 12 dividido por 12 dá 1. Ok, agora então nós vamos marcar os divisores que são iguais entre o 6 e o 12. Vamos lá? Temos aqui ó, o 1 e o 1, o 2 e o 2, o 3 e o 3, o 6 e o 6. Agora nos interessa o maior possível. Vejamos, o maior possível é o 6. Apesar de terem outros que são iguais, nós queremos o maior possível. Portanto, o MDC entre 6 e 12 é 6. Vamos a outro exemplo aqui. Agora queremos o MDC entre 12, 15 e 18. Então, vamos primeiro determinar quais são os divisores de 12. A gente já sabe, tem aqui, né? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Vamos fazer os divisores de 15, começando pelo 1. 15 por 1, 15. 15 dividido por 3, 5. 15 dividido por 5, 3. E 15 dividido por 15, 1. Os divisores de 18. 18 por 1, 18. 18 por 2, 9. 18 por 3, 6. 18 por 6, 3. 18 por 9, 2. E 18 por 18, 1. Ok, agora vamos circular os que são iguais, que se repetem, mas precisa se repetir nos 3 divisores, ok? Vamos marcar então. Temos aqui o 1 que se repete em todos. O 2 nós temos aqui, mas não temos aqui. Aqui temos, mas precisaria ter aqui, ok? Então, não. O 3 temos aqui, aqui, aqui. Então, vamos marcar aqui, aqui e aqui. O 4, somente aqui.
O 6, aqui e aqui, mas não temos aqui. O 12, não temos aqui nem aqui. Então, terminou aí. Quem que é o maior divisor? No caso aqui, o 3, né? O 1 é menor, então o MDC entre 12, 15 e 18 é o 3. Agora, nós vamos ao segundo método para achar o MDC, que é o método da fatoração em números primos, o conhecido varalzinho, né? Vamos lá fazer o MDC entre o 6 e o 12 para ver se bate com o tópico anterior. 6, né, vírgula, e o 12. Traçamos o varalzinho. Vamos lá, vamos tentar pelo 2, que já que é fatoração por números primos. Dá por 2. 6 dividido por 2, 3. 12 por 2, 6. Ainda dá por 2, porque o 6 é divisível por 2. Então, vamos lá, por 2. O 3 não dá, a gente repete. E aqui, 6 dividido por 2, 3. Agora, dá por 3. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. E terminamos aqui. Como vocês podem notar aqui, o método é o mesmo para achar o MMC. Porém, no MDC, nos interessa os divisores comuns, que dividem os dois ao mesmo tempo. Então, aqui nós vamos fazer do lado de novo, e conforme formos fazendo, nós já vamos marcar aqueles divisores que dividem os dois ao mesmo tempo. Dá uma olhada. 6 e o 12. Vamos lá, ó. Dá por 2. 6 por 2, 3. 12 por 2, 6. Perceba que este 2 aqui dividiu tanto 6 quanto 12, então nós vamos marcá-lo, ok? Vamos para a próxima. Aqui vai dar por 2 ainda, mas o 3 não dá para dividir por 2, a gente mantém. E aqui 6 por 2 dá 3. Esse nós não vamos marcar, porque o 2 não dividiu o 3 e o 6 ao mesmo tempo. Agora, vamos para o 3. Aqui dá por 3. 3 por 3, 1. 3 por 3, 1. Observe que esse 3, ele dividiu esse e esse 3 também. Então, nós vamos marcá-los. E aqui nós terminamos. Se fosse o MMC, mínimo múltiplo comum, aqui nós faríamos 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4, 3 vezes 4, 12. Seria o MMC, que é assim que a gente aprendeu lá atrás como é que acha. Agora, no MDC, fizemos o mesmo método, porém, anotamos aqueles números que dividem os dois ao mesmo tempo. E é eles que vão nos interessar. Simplesmente aqui nós vamos multiplicar os números que nós marcamos. 2 vezes 3, que é 6. Então, o MDC é igual a 6, ok? Agora, nós vamos fazer aqui, ó, com o 12, o 15 e o 18, achar o MDC entre eles, pelo varalzinho. Mas já vamos fazer direto aqui, né? Ó, 12, o 15 e o 18. Vamos passar o varalzinho. Vamos iniciar pelo 2, porque nós temos números aqui que são divisíveis por 2. 12 por 2 dá 6. O 15 não dá, mantemos. 18 por 2 dá 9. Não vamos marcar o 2, porque ele só dividiu o 12 e o 18, o 15 não. Então, vamos para a linha de baixo. Aqui ainda vai dar por 2, porque o 6 é divisível por 2. 6 por 2, 3. O 15 não é, mantemos. O 9 não é, mantemos. Agora, não dá mais por 2, mas dá por 3. Então, vamos dividir por 3. 3 por 3 dá 1. 15 por 3 dá 5. E 9 por 3 dá 3. Perceba que o 3 dividiu o 9, o 15 e o 3 ao mesmo tempo. Então, a gente marca ele. Agora, vamos para essa linha. Dá por 3 ainda aqui, porque nós temos um número divisível por 3. O 1 mantém, porque já terminamos a fatoração.
O 5 mantém porque não dá para dividir por 3. E o 3 por 3 dá para dividir, que dá 1. Agora, vejamos, não vamos marcar o 3, porque ele só dividiu esse número, não dividiu nem esse, ok? Agora, aqui só sobrou o 5, então, é por 5, né? O 1 nós mantemos, aqui 5 dividido por 5 dá 1, e 1 nós mantemos. Acabamos a nossa fatoração. Observe aqui que nós só temos o 3 marcado. Então, o MDC entre 12, 15 e 18 é 3. Agora que nós sabemos como achar o MDC, precisamos descobrir como determinar que nosso exercício é um caso de MDC. Não basta eu saber achar o MDC, porque se eu leio a questão e não consigo definir que eu vou resolvê-la usando o MDC, não adianta nada. Então, vamos a algumas dicas. Primeira, o problema, a questão, vai sempre te dar a ideia de divisão. E essa divisão vai ser sempre repartir em partes iguais, distribuir igualmente. E essa distribuição tem que ser na quantidade maior ou no tamanho maior possível. Nós vamos a um exemplo que vai ficar bem fácil para compreender isso. Vamos dar uma olhada nesse exemplo. Em um canil há 15 bulldogs, 40 vira-latas e 75 poodles. O dono gostaria de organizar os cães em grupos, de modo que cada grupo possua o mesmo número de cães e cada raça esteja igualmente distribuída nos grupos. Olha aí a ideia de dividir, divisão, repartir igualmente. E aí vem a pergunta: qual é o número máximo de grupos que podem ser formados com quantidades iguais de cada raça? Então, é um problema que nos remete ao MDC, porque ele fala de divisão, distribuir igualmente, e ele te dá a ideia aqui, ó, de quantidade máxima, ok? Agora que nós já sabemos que o nosso probleminha é um caso de MDC, vamos à solução. Nós vamos achar ó, o MDC entre o 15 bulldogs, 40 vira-latas e 75 poodles. Vamos colocar aqui o 15, o 40 e o 75. Então, vamos lá. Vai dar por 2, porque o 40 é divisível por 2. O 15 não dá por 2, a gente mantém. 40 por 2 vai dar 20. 75 não dá por 2, a gente mantém. Observe que nós não vamos marcar o 2, porque ele só dividiu o 40 aqui, não dividiu nem o 15 e nem o 75. Vamos para a segunda linha. Vamos continuar por 2 ainda, porque o 20 é divisível por 2. Vamos lá. O 15 não dá, nós mantemos. 20 por 2 dá 10. O 75 não dá, nós mantemos. Não vamos marcar o 2, porque ele só dividiu o 20. Vamos para essa linha? Ainda dá por 2, porque o 10 é divisível por 2. O 15 não dá, mantemos. 10 por 2 vai dar 5. 75 por 2 não dá, mantemos. Também não vamos marcar esse 2, porque ele só dividiu 10, ok? Agora, nessa linha não dá mais por 2, mas dá por 3. Vamos ver? 15 dividido por 3 dá 5. 5 por 3 não dá, a gente mantém. 75 por 3 dá 25. Mas nós não vamos marcar o 3, porque ele só dividiu o 15 e o 75, não dividiu o 5. Agora, vamos para essa linha. Aqui não dá mais por 3, mas dá por 5. Olha só, 5 por 5 vai dar 1. 5 por 5 vai dar 1. 25 por 5 vai dar 5. Aqui nós vamos marcar o 5, porque ele dividiu o 5, o 5 e o 25, então a gente marca. Vamos para essa outra linha, só sobrou o 5, então é por 5. Aqui a gente mantém 1, 5 por 5, 1. E terminamos aqui.
Vamos observar, então, que o MDC entre 15, 40 e 75 é o 5, porque foi o único que nós marcamos. E vamos à perguntinha do problema. Qual é o número máximo de grupos que podem ser formados com quantidades iguais de cada raça? 5 grupos. Pessoal, vamos aprofundar esse probleminha que a gente acabou de fazer, porque a perguntinha nele foi bem trivial, né? Nós fizemos o MDC e já chegamos na resposta que ele pediu. Porém, a gente bem sabe que a concorrência nos concursos públicos tem aumentado e as bancas têm se aprimorado. E aí elas vão para umas perguntas um pouquinho mais complexas. Eu enumerei algumas aqui, 4, e vamos tentar fazer junto para ver outras possibilidades, ok? A primeira aqui. E se ela te perguntasse, quantos bulldogs terá cada grupo? Bom, você sabia que era um problema de MDC, você achou o MDC e deu lá 5 grupos. Só que eu não quero saber quantos grupos serão formados. Eu quero saber quantos bulldogs terá cada grupo. Bom, eu sei que são 5 grupos, ok? É o máximo de grupos. E eu tenho 15 bulldogs. Então, esses 15 bulldogs serão divididos em 5 grupos, ok? Então, bem simples, né? 15 bulldogs dividido em 5 grupos. Fazendo a continha aqui, né? 3 vezes 5, 15. 15 para 15, nada. Então, terá 3 bulldogs para cada grupo. Bem tranquilo, né? Ele poderia também ter te perguntado quantos vira-latas terá cada grupo? Bom, eu achei o MDC, sei que são 5 grupos, tenho 40 vira-latas, então eu tenho que dividi-los nos 5 grupos. Então, vamos lá. 40 dividido por 5. Vamos ver esses aqui. Vamos pegar o 40, né? Vai dar 8. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então, haverá 8 vira-latas em cada grupo. E se ele te perguntasse, quantos poodles terá cada grupo? Bom, eu sei que são 5 grupos. Tenho 75 poodles. Então, eu tenho que dividir os 75 poodles em 5 grupos. Vamos lá, 75 dividido por 5. Aqui eu vou pegar só o 7, né? 5 vezes 1, 5. Para chegar no 7, 2. Baixo 5. Aí eu tenho 25. 25 na tabuada do 5, 5. 5 vezes 5, 25. Para chegar no 25, 0. Então, eu terei 15 poodles em cada grupo. Mas a pergunta também poderia ser: quantos cães terá em cada grupo? Bom, se eu tiver toda essa conta, fica fácil, né? Basta eu somar 15 poodles mais 8 vira-latas mais 3 bulldogs, que dará 15 com 3, 18, com 8, vamos aqui, 26 cães. Mas olha só, caso a pergunta tivesse sido essa última aqui, e eu não tivesse feito todas essas contas, eu poderia também chegar a esse resultado de uma outra maneira. Eu quero saber quantos cães terá cada grupo. Basta, então, eu pegar o total de cães, vou somar aqui do ladinho, tá? Então, eu tenho 15 bulldogs, 40 vira-latas e 75 poodles. Vamos fazer a continha aqui. 5 mais 5, 10, vai 1. 7, 4, 11, 12, 13. Então, eu tenho um total de 130 cães. E eu quero saber quanto terá em cada grupo. Eu já achei pelo MDC que são 5 grupos. Então, basta eu dividir 130 cães em 5 grupos. Vou fazer aqui, tá?
130 cães dividido em 5 grupos. Vamos lá, vou pegar o 13. Vai dar 2. 5 vezes 2, 10 para 13, 3. Baixo 0. 30 na tabuada do 5. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. 26. Olha aí, ó. Mesma coisa, ok? Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa primeira aula sobre números naturais. Confesso que não foi fácil, porque eu não sabia mexer com essa tecnologia de gravar vídeo, pensar em som, pensar em iluminação, editar vídeo, mas valeu a pena, porque a aprendizagem foi imensa. Eu me propus a fazer isso porque eu sei que muitos de vocês estão buscando aí a estabilidade profissional, financeira, né? A intenção é ajudar vocês a trilhar esse caminho aí. Espero que o conteúdo seja suficiente para que vocês possam resolver os exercícios que eu vou enviar através do nosso grupo. E o nosso próximo vídeo será justamente para resolver esses exercícios um a um, para que não reste dúvida quanto a este conteúdo. Então, bons estudos e até a próxima!